Boa noite, ouvintes. Vamos dar uma entrada no programa Fé em Foco, né? Como eu preguei segunda-feira sobre o fim da criação do Gênesis. E aí nós estudamos um pouco sobre o sábado, né, que foi criado o sétimo dia, e Deus descansou de todas as suas obras, deixou para que o ser humano também guardasse esse dia, que é o dia santo, abençoado, e que Deus guardou ao terminar toda a criação. Eu prometi a vocês que iria provar, mostrar no Novo Testamento que Deus também manda a gente guardar esse dia, e que os discípulos guardaram, Jesus guardou, e até mesmo Maria, mãe de Jesus, uma mulher de Deus que foi escolhida para dar a luz ao Salvador do mundo, guardou esse dia, né? Eu vou mostrar a vocês aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. E aí, se você está com sua Bíblia na mão, você pode acompanhar, vai ser um pouco rápido para não demorar muito, mas você pode notar os capítulos e os versículos, e depois você em casa, você vai corrigir, tá certo? E o título da mensagem dessa noite é o seguinte: a espada da salvação. Por que a espada da salvação? A gente vê por aí, né? Os cristãos pegam a Bíblia e dizem o seguinte: aqui é uma espada, nós estamos com a espada na mão. Mas, irmãos, amigos e ouvintes, para a gente ter uma espada na mão para entrar numa guerra, temos que saber manejar essa espada. Porque se você não souber manejar a espada, ela pode lhe furar. E nós vamos começar lendo no livro de Mateus, de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento, o propósito do coração. Então aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus é como uma espada que penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas. Então ela às vezes perfura, deve ser muita dor, mas aí vem Jesus com sua graça e cura a dor. Mas que tipo de dor é essa? A verdade. As pessoas têm um dizer aí, e é um dizer muito importante: a verdade dói. Mas é muito importante você entender o seguinte: é melhor a verdade doer do que uma mentira com alegria. Porque no fim você vai sofrer mais. Então, se a pregação que eu estou fazendo, a mensagem que eu estou pregando aqui, nesse momento, e as outras mensagens que eu já preguei duas vezes, falando sobre a lei de Deus, sobre o Santo Sábado, nós temos mais temas para frente, pode lhe machucar, pode doer, mas é para o seu próprio bem, porque é importante que seja a verdade. Grave esse capítulo e esse versículo: a espada da salvação. Dói, mas salva. Então eu vou mostrar a vocês rapidinho, né, sobre o sábado. Aqui nós vamos ver o seguinte: lá no livro de Atos,
capítulo 17, versículo 2, diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Olha, Paulo pregava aos sábados e ele procurava aquele povo que não conhecia da palavra de Deus, aqueles fariseus, e por 3 sábados Paulo foi na sinagoga, segundo o seu costume, e arrasava com eles acerca das Escrituras. Então, irmãos, o sábado é o dia do Senhor. Vamos mostrar para vocês também, em Lucas 23 e 54, diz que as mulheres que seguiam Jesus, elas foram, inclusive Maria, que seguia seu filho, ao sepulcro, levar flores, bálsamos, e lá deixaram. Aí no cair do pôr do sol, entrando no sábado, diz que elas voltaram para casa para guardar o sábado segundo os mandamentos. Então Jesus não aboliu o sábado. Você imaginou que não? Jesus ia deixar Maria, sua mãe, as suas seguidoras, seus discípulos guardarem o sábado? Se já tivesse abolido? Não tem lógica disso. Vamos continuar para não demorar tanto. Jesus pregava no sábado. Lucas 13, 10. Você pode conferir na sua Bíblia. Jesus pregava no sábado. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Ora, ensinava Jesus no sábado, em uma sinagoga. Então Jesus ia à sinagoga, dia de sábado, pregar a palavra de vida eterna. Você não vai achar em canto nenhum na Bíblia que Jesus e os discípulos pregavam na sinagoga aos domingos. Não. Hoje eu conheço igreja que tem o nome, a sinagoga, mas é a sinagoga do domingo. Então é uma ramificação do tronco papal. Tem que entender isso. Tem que entender, porque realmente você, evangelho, você segue o tronco da Igreja Apostólica Romana. Você é apenas um ramo que diz que saiu dela, mas continua obedecendo a lei papal. Vamos continuar? Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós que cremos. Não está dizendo que não crê. Quem não crê não está no descanso de Deus. Está no descanso papal. Agora, nós que cremos, está aqui em Hebreus, no Novo Testamento. E ainda diz mais: assim jurei na minha ira, disse Deus, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz, no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia das obras que fizera. A mesma leitura que eu fiz no livro de Gênesis, segunda-feira.
no Novo Testamento. Vocês estão vendo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 7, foi dito o seguinte: Jesus disse: amados, não vos escreva mandamentos novos, senão mandamentos antigos que tem desde o princípio. Então, os mandamentos antigos que tem desde o princípio, esses 10 mandamentos da lei de Deus. Ele não abriu brecha para escrever novos mandamentos, mas sim mandamentos antigos, do princípio. De quê? Do princípio da criação. E agora eu vou pegar mais pesado ainda, viu? A espada. Agora vai pegar pesado naqueles que não guardam o sábado, que guardam o domingo. Presta atenção no Novo Testamento. No mesmo livro de 1 João, capítulo 2, e versículo 4, diz o seguinte: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, não faça mandamento novo, e se você não guarda os mandamentos antigos, desde o princípio de Gênesis, você é um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Você está quebrando o mandamento de Deus, entenda isso. Em nome de Jesus, independente de placa de igreja, examine as Escrituras. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro disse com os demais: importa obedecer a Deus do que aos homens. Você está entendendo? E se você quer realmente obedecer a Deus e diz que obedece a Deus, você tem que guardar o santo sábado. Não é o santo domingo. Isso é uma ramificação do tronco do catolicismo. Está entendendo? Então preste atenção. E agora eu vou mostrar algo para vocês e você vai conferir na Bíblia. Aqui estão os 10 mandamentos do Catecismo Romano, escrito por Santo Agostinho, que foi decretado pelo imperador romano Constantino no ano 321, e houve essa mudança do sábado para o domingo na Igreja Católica. E aí escreveu o Catecismo Romano, e aqui diz assim, olha, no mandamento de Deus, dos 10 mandamentos, diz, o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 8. No Catecismo Romano, está no 3º mandamento. Olha que bagunça. Sabe o que é que diz lá? Guardar domingos e festas. Misericórdia. Eu espero que você esteja em oração às noites, às madrugadas, e pedindo a Deus para entender a verdade. Porque não adianta você dizer que está liberto se você não guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado. Você pode dizer: ah, mas eu não adoro imagem de escultura. Ah, mas eu não mato, eu não roubo. Aí você está pulando o sábado do Senhor e guardando domingos e festas. Isso aqui foi o Santo Agostinho
escreveu no Catecismo Romano. Em Provérbios 28:9 diz: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até suas orações é abominável. Então, se a gente for pegar o pé da letra, Deus não vai atender a oração de quem transgride os mandamentos dele, não. Ele pode responder, sim, por misericórdia. Mas, segundo a palavra, não responde, não. Você vê essas igrejas pentecostais, católica, eu sempre repito o nome, neopentecostais, as tradicionais, fazendo cura, caroço de feijão curando pessoas, ungindo com a mão na cabeça das pessoas para curar, para expulsar demônio. O povo não prega mais Cristo, não a volta de Cristo, não prega os mandamentos de Deus, não. Chama demônio para entrevistar. Acorda, cristão. Acorda, irmão. Acorda, amigo. Acorda, católico. Acorda, evangélico. Lê, estuda a palavra de Deus. Se aperfeiçoa para que Deus possa responder as suas orações. Seja fiel a Deus, porque Deus tem pessoas fiéis, honestas, sinceras nessas denominações, nessas ramificações. Mas você não pode continuar no erro. Estude a palavra. Em Apocalipse 18:4 diz, para finalizar, nos diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então sai dela enquanto é cedo, dessa ramificação, desse tronco babilônico. E a ramificação são as meretrizes. Essas pessoas, eles não têm poder algum. Ele está adorando um Deus Sol, que é o Deus do domingo, um Deus Sol, e não sabe que está adorando Deus. Então, se você é um evangélico, seja o que você for, estude, examine a palavra de Deus e verifique na sua Bíblia. Tudo que eu li nesse momento, eu não falei nada que venha da minha mente ou do meu coração. Eu falei o que está escrito na palavra de Deus. Procure arrumar um catecismo, estude os 10 mandamentos da Igreja Católica e você vê que salada de fruta, domingos e festas. Então você vai obedecer a Deus ou aos homens? Ou o Papa de Roma? Então vamos ter cuidado quando você falar do católico que adora Maria, que adora Pedro, que adora Paulo, que adora isso, aquilo e aquilo, porque você também está adorando Deus Sol e seguindo a Igreja Romana. Você não tem direito nem moral nenhuma para falar da Igreja Católica, porque você é ramificação, você segue a mesma doutrina, ou percebendo ou não percebendo, você está cego espiritual. Sai dela, povo meu, da Babilônia, para que não venha fazer parte dos seus flagelos. Apocalipse 22:18 em diante diz: aquele que tirar uma só palavra dessa profecia, eu tirarei sua parte da árvore da vida. O último livro da Bíblia está dizendo isso. Se você tirar uma palavra, e o catolicismo tirou não sei quantas palavras, tirou o sábado por completo, e você também tirou,
está tirando. Quando está domingo de manhã, você vê as igrejas lotadas. O mundo inteiro em silêncio. Dominguista. Papal. Sai de lá. Vai guardar o sábado do Senhor. Que Deus os abençoe. Mas a verdade tem que ser dita. Nós estamos no fim dos tempos. E se eu não pregar a verdade, as pedras clamarão. Que Deus o abençoe, o ilumine. Ora, busca sabedoria dos céus que Deus vai te dar. E você vai guardar os mandamentos de Deus, que não é pesado. Uma boa noite e até sexta-feira.